Bom dia, meu nome é Daniela Almeida Costa, sou estudante em História pelo Centro Universitário Internacional Ninter, no Polo de Caculé, no estado da Bahia. E no vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao nosso curso de extensão, falando sobre a acessibilidade nos espaços públicos. Nos dois primeiros vídeos, falamos sobre a sua importância e a sua história. E hoje, nesse terceiro e último vídeo, iremos falar um pouco sobre as leis, algumas principais leis de acessibilidade e falar um pouco sobre o conceito de desenho universal. Quando pesquisamos sobre o conceito de acessibilidade, esta é definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, entre outros. Percebe-se que um lugar acessível é um lugar onde a pessoa, independente da sua deficiência, possa se sentir seguro, ter autonomia. Infelizmente, não é o que vemos no nosso dia a dia. Existem decretos, leis, projetos que buscam acessibilidade, porém este não é uma realidade concreta. Não é raro encontrar ônibus com elevador para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Porém, muitas vezes, esses elevadores estão quebrados. Muitos motoristas evitam de parar em determinados lugares onde tem um cadeirante presente. Muitos passageiros reclamam quando alguém com mobilidade reduzida vai entrar em um ônibus, pois irá demandar maior tempo para que este consiga entrar. Percebemos nesses acontecimentos do dia a dia o quão a acessibilidade é necessária e o quanto projetos e leis é necessário para um mundo mais igualitário. Não só sua criação, mas principalmente a sua efetivação, pois criar projetos e leis que só ficam no papel não irá mudar a realidade de quem vive sofrendo diariamente nos espaços públicos deficientes, pois a deficiência está no lugar que não está preparado para receber essa pessoa. A partir da Constituição de 1988, é que a acessibilidade passou a ser mais discutida no Brasil, porém com pouca ênfase. No capítulo 1 da Constituição Federal, onde trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, no seu artigo 5 garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garante a livre locomoção no território nacional. E mesmo assim, com essa lei, onde a igualdade é garantida, onde a todos é assegurada a livre locomoção, não é todos que são beneficiados com essa lei, pois os locais, principalmente os públicos, não são acessíveis. Não tem como existir igualdade onde existem barreiras. E, infelizmente, o que mais vemos são pessoas com deficiência sendo integradas à sociedade, não incluídas. Essas são obrigadas a se adaptar ao local. O local não é adaptado para receber essa pessoa. E foi a partir dessa Constituição que começaram a ser discutidos projetos e leis para garantir a acessibilidade. E houve avanço na legislação. Surgiu a Lei nº 8.160, de 8 de janeiro de 1991, que fala sobre a caracterização de símbolo que permite a identificação de pessoas com deficiência auditiva, onde torna obrigatório a colocação de forma visível do símbolo internacional da surdez em todos os locais que permite acesso, circulação e utilização por pessoa com deficiência auditiva. E em 1994 surge a Lei nº 8.899, de 29 de junho, onde concede passe livre a pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. E em 2000 surgiu a Lei da Acessibilidade. Mas afinal, o que é a Lei da Acessibilidade? São leis que estabelecem critérios básicos para promover a acessibilidade. Não dá para falar de acessibilidade no Brasil sem falar da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, e da Lei 10.098, de 19 de novembro de 2000, conhecidas como Lei da Acessibilidade. A Lei 10.048 prioriza o atendimento à pessoa com deficiência, que são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e a pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas que têm, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando uma redução efetiva na sua mobilidade, na flexibilidade, na coordenação motora ou na percepção. Já a Lei 10.098 estabelece critérios básicos para promover a acessibilidade. Estabelece que o planejamento e urbanização dos espaços de uso público deve ser construído de forma a ser acessíveis para todos.
Os espaços devem ser adaptados para que todos consigam ter acesso e usufruir destes. A referida lei aborda desde sinais de tráfego a brinquedos adaptados. Essa lei busca promover a acessibilidade por meio da superação de obstáculos nos espaços públicos, no meio de comunicação, de transporte, informação, entre outros. No capítulo 2 da Lei da Acessibilidade, ele refere-se aos elementos da urbanização. Nos seus artigos 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente, fala de como devem ser concebidas e executadas o planejamento e urbanização das vias públicas, da adaptação dos elementos dos espaços públicos para promover a acessibilidade, dos elementos da urbanização pública ou privada de uso comunitário, devendo ser adaptadas para promover e proporcionar bem-estar às pessoas com deficiências, da importância e da adaptação do banheiros públicos e sobre vagas no estacionamento de veículos em vias públicas reservada a veículos que transportam pessoas com deficiência. O capítulo 3 trata da acessibilidade nos mobiliários urbanos, de como devem ser projetadas, instaladas, sinalizadas os elementos mobiliários urbanos para que estes sejam seguros e acessíveis. Já no seu capítulo 4, fala sobre a acessibilidade nos edifícios públicos de uso coletivo, de como estes devem ser construídos ou reformados para serem ou se tornarem acessíveis. Os espaços coletivos devem ser adaptados para facilitar as condições de acesso, circulação e comunicação das pessoas com deficiência. No capítulo 5, fala da acessibilidade nos edifícios de uso privado. No capítulo 6, trata da acessibilidade no transporte coletivo. E o capítulo 7, da acessibilidade no sistema de comunicação e sinalização. E fala de meios para promover a eliminação das barreiras na comunicação. No seu capítulo 8, fala sobre as disposições sobre ajuda técnicas. No artigo 1, fala que será mediante ajudas técnicas que o poder público buscará promover a superação das barreiras. Por fim, no capítulo 9 e 10, trata das medidas para eliminação das barreiras e as disposições finais da referida lei. A partir do Decreto 5.296, que regulamenta ambas as leis, a execução de projeto de transporte, comunicação, informação arquitetônico ou a reforma e construção de obras públicas ou coletivas deve seguir a legislação da acessibilidade. No Brasil, há uma grande legislação sobre a acessibilidade. Existe a lei, porém há muita dificuldade no seu cumprimento. Isso se dá, além da falta de fiscalização, a uma cultura ultrapassada da sociedade, em que o deficiente é visto como alguém incapaz. É importante e necessário um avanço cultural na sociedade. Percebemos a necessidade de políticas inclusivas, de leis que realmente são postas em prática, para assim conscientizar a sociedade da importância da eliminação das barreiras, para promover a acessibilidade e a igualdade. A acessibilidade é essencial para que uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida consiga transitar nos espaços públicos e privados, e a eliminação das barreiras ao acesso a esses espaços é necessário para que o direito da pessoa de ir e vir sejam assegurados. É importante relembrar que a acessibilidade não é somente conseguir ter acesso a esses espaços, é principalmente conseguir usufruir destes sem ter que correr riscos físicos ou psicológicos. São inúmeros os casos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que são expostas a constrangimento quando tentam entrar em algum lugar ou fazer determinada coisa e é impedida por barreiras que não existiria se esse lugar fosse adaptado. Mesmo com leis de acessibilidade, a pessoa com deficiência enfrenta grandes desafios todos os dias para realizar ações que seria simples se a acessibilidade fosse uma realidade. Boa noite a todos. Continuando o que a minha colega Daniela falou aí, vamos comentar um pouco sobre o desenho universal, o que é, o que se trata, quais são os seus princípios e as ideias que norteiam este assunto e quão importante ele é para este tema e para o desenvolvimento de um projeto, de uma sociedade mais acessível a todos. Mesmo que de forma lenta, os espaços públicos vêm sendo adaptados para receber bem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
E seguindo o conceito de desenho universal, teremos espaços públicos cada vez mais acessíveis. Mas afinal, o que é o desenho universal? Esse conceito se desenvolveu nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade da Carolina do Norte, por alguns profissionais de arquitetura, tendo por objetivo elaborar locais onde todos pudessem aproveitar, independentemente de ser deficiente ou não. Assim não seria preciso adaptar locais, pois estes já seriam construídos de forma a acolher a todos. O conceito não se aplica apenas a ambientes, mas também a produtos e serviços. Assim, não teria algo direcionado apenas à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Afinal, um dos objetivos do desenho universal é justamente evitar ter locais adaptados para deficientes, pois todos os locais seriam preparados para ser desfrutados por todos. Assim, haveria igualdade. Com o desenho universal, as pessoas teriam autonomia e segurança para a utilização dos produtos. Existem 7 princípios que norteiam o desenho universal. São o uso equiparável e igualitário, ou seja, tornar-se igual. O objetivo deste princípio é tornar os produtos, serviços e espaços iguais para todos. O uso flexível e adaptável torna o produto ou serviço adaptáveis, maleáveis, sendo possível o uso das pessoas com as mais variadas habilidades e capacidades. O uso simples e intuitivo, óbvio, ou seja, algo claro e de fácil entendimento. Assim, pessoas com as mais variadas experiências, conhecimentos e competências teriam um bom entendimento. O quarto seria a informação de fácil percepção, algo conhecido, ou seja, buscar diferentes maneiras para que as informações transmitidas sejam compreendidas e entendidas pelas pessoas. O quinto trata-se do princípio relacionado tolerante ao erro, algo seguro, que seria buscar formas de diminuir riscos ou acidentes. Outro princípio é o baixo esforço físico sem esforço, que se trata de algo de fácil manipulação, podendo ser usado com eficiência e conforto por todos. Por fim, temos o princípio da dimensão e espaço para aproximação e uso, com uma perspectiva mais abrangente, que consiste em adaptações relacionadas a locais, ao tamanho e dimensões, que se adequem de maneira que possa atender às mais diferentes demandas, que seja de fácil acesso, alcance e manipulação. Algo que possa ser usado, por exemplo, tanto por alguém com nanismo como por uma pessoa mais alta. Com o desenho universal, os espaços se tornarão mais inclusivos e, assim, poderão ser utilizados por um maior número de pessoas com segurança e autonomia. Para que um serviço, produto ou ambiente seja acessível, é preciso considerar as diferentes habilidades de cada pessoa. Só assim será um produto dentro do conceito de desenho universal. Atualmente, existem diversos espaços públicos de lazer, porém, são poucos os que podem receber adequadamente alguém com deficiência ou mobilidade reduzida, deixando assim uma parcela significativa de pessoas sem condições de usufruir destes. E para adaptar estes espaços, haverá um custo a mais. Porém, se os espaços públicos a serem construídos seguirem o conceito de desenho universal, teremos um ambiente inclusivo e igualitário, sem gastos adicionais na adaptação dos espaços, pois isso não será necessário, uma vez que os espaços já serão projetados para receber adequadamente a todos. Isso promoverá, além da independência que tantos almejam, qualidade de vida e autonomia, e interação e inclusão social. Bem, pessoal, aqui nós encerramos este tema, sabendo que o que foi falado aqui não esgota todo o conteúdo, todos os conceitos e ideias que norteiam este assunto, mas
querendo mostrar para vocês um pouco dessas informações, do que envolve essas questões, promovendo a conscientização, o aprendizado e também a prática para o nosso dia a dia, para a nossa vida como cidadão, como pessoa, em busca de uma sociedade mais acessível. Finalizamos por aqui nosso curso. Espero que tenham gostado e peçamos a sua ajuda para curtir, para comentar, que vai ser muito importante para nós. Desde já, muito obrigada.